E ontem foi o último dia de prova do Enem. No segundo dia de exame, os participantes terão que responder às questões de matemática, química, física e biologia. Aqui em Picos, a aplicação do exame ocorreu de forma tranquila. Os portões das escolas ainda não tinham sido abertos e as filas já estavam enormes. Participantes de Picos e de cidades da macro-região aguardavam a segunda etapa do Enem. Rayane veio de Santo Antônio de Lisboa só para fazer o exame. A jovem está no final do curso de pedagogia e tenta a aprovação em outra área. Tentar um curso novo, adquirir mais experiência, é isso. E por aqui, o frio na barriga e o entusiasmo é constante. Apesar da afinidade com matemática, Ana Pérsia fala como foi difícil esses últimos anos para os alunos que tiveram que lidar com os atrasos causados pela pandemia e pela greve da rede estadual de ensino. Foram 3 anos bastante difíceis para todos nós que estamos no terceiro ano. Eu estou com expectativa bastante alta, pois eu tenho super afinidade com a área de exatas e eu gosto e eu espero que venha uma nota que dê para mim ingressar na área que eu quero. Marinheira de primeira viagem, Yasmin é de Francisco Santos e está no segundo ano do ensino médio. Para ela, nesse momento, o exame ainda é um treino. Só que é bom que esse ano ainda não vale para mim, aí não é tão pesado, é mais por experiência. O que também não pode faltar é apoio e incentivo. Foi por isso que professores se dividiram entre escolas do município para acolher e desejar boa sorte aos participantes. É uma etapa que muitas vezes é estressante, é longa, é uma jornada árdua dos alunos. Então a gente está aqui para mostrar a eles que a gente está com eles nesse momento, que eles podem contar com o apoio da escola. Eu tenho certeza que é sempre muito importante para eles. Neste segundo dia de aplicação, os participantes terão que resolver 45 questões de matemática e 45 questões de ciências da natureza, que envolve assuntos de química, física e biologia. Tudo isso com o tempo reduzido, pois neste domingo os alunos terão meia hora a menos para responder à prova. Às 13 horas, os portões foram fechados. Agora é só manter a calma e colocar em prática os conhecimentos adquiridos ao longo do ano. A saída é liberada após 2 horas de prova, mas só podem levar o caderno de questões para casa aqueles que ficarem até às 6 horas da tarde. Ao final do exame, opiniões divididas entre os participantes. Eu não sou muito bom de exatas, que foi esse domingo, mas ela não foi tão difícil quanto eu achava que ia ser, até sair um pouco mais cedo do que eu esperado, e eu acho que eu vou me sair bem. Achei muito boa, uma prova relativamente fácil. Dá para fazer de boa. É uma prova bem complicadinha desse ano, principalmente a de matemática. A redação foi boa, mas... Você achou a desse domingo mais difícil do que a do primeiro? Sim, com certeza. Estava um pouco difícil, principalmente a de matemática, porque eu não sou muito boa em matemática. Mas eu gostei. Assim, eu preferi essa do que a da semana passada. A gente vai continuar falando, né, sobre esse segundo dia de provas do Enem. A gente está recebendo aqui no estúdio o professor Rui Marques, né, que ele é um professor de matemática lá do Instituto Federal do Piauí. Inclusive fez a prova também do Exame Nacional do Ensino Médio justamente para sentir, né, professor, Sim. Com os alunos como é que foi essa avaliação. Bom dia, seja bem-vindo ao Notícias de Picos. Bom dia, Jandra. Pois é, eu estava há um tempo afastado e voltei agora para as salas de aulas e aí eu me senti na necessidade de entrar na realidade do aluno, principalmente esse aluno que vinha de 2 anos de pandemia. Então, nada melhor e mais justo do que eu entrar na pressão, da mesma pressão que eles estão, também fazendo a prova, para ver como é que essa prova viria e como é que eles iam tentar driblar toda essa perda que eles tiveram nesses últimos 2 anos. O senhor fala na questão da pandemia, justamente é um dos fatores, né, que trouxe um pouco de dificuldade, né, para os alunos na hora de fazer o exame do ensino médio, né, professor? Sim, e os meninos que estão terminando o terceiro ano, muitos dos conteúdos que caíram no Enem, que não foram poucas questões, que é geometria espacial, contagem, eles tiveram de forma online, né?
E aí existe uma diferença do aluno que tem estrutura para estudar online e o que não tem estrutura para estudar online. E aí isso pode ser um degrau muito alto que separa os alunos que têm baixa renda dos que têm alta renda. Em relação à prova de ontem, como é que o senhor avalia? Foi considerada realmente uma prova difícil, assim como os alunos que foram entrevistados na matéria? Eu considero que é uma prova que não é conteudista, como eram os vestibulares anteriores. Você precisa saber de poucos conteúdos de matemática, mas precisa saber. Só que tem um grande número de operações. Então, são operações com números decimais, multiplicações e divisões, somas, e isso demanda muito tempo. Então, foi uma prova cansativa? Cansativa, muito cansativa. Eu sou da área, tenho uma ampla formação em matemática, e eu perdi muito tempo fazendo a prova de matemática. Eu esperava fazer pelo menos com 40 minutos a menos do que o que eu usei. Inclusive, está rolando aí, né, uma questão que parece que não tinha resposta. Como é que está essa situação? O senhor viu? O senhor fez a prova, né? Como é que foi? Pois é, aí é a diferença, porque eu tento me comparar, mas não dá. Eu percebi que a questão estava errada, que não tinha resposta, porque eu tinha plena certeza do que eu estava fazendo. Mas é uma questão que gera dúvida, inclusive eu marquei que eu achei que o gabarito ia dar como resposta, porque eles trocaram apenas um número, onde era para ter um 2, eu acho, eles botaram um 7. Mas era uma questão errada e um aluno que sabe o conteúdo, fica tentando, acaba perdendo mais tempo. Perdendo mais tempo. E deixando de fazer outras questões. E o TRI... sem encontrar a resposta não estava lá. Sim. E aí o TRI vai engolir ele, porque ele vai chutar questões fáceis. E aí não pode. Então, essa foi uma das dificuldades. Quando acontece isso, professor, como é que vai, no caso, o INEP vai estudar para saber se essa questão vai ser anulada? Como é que fica? Não, a questão vai ser anulada, não tem resposta. Já foi certo, né? Não, eu digo que vai ser anulada, mas ainda não tem gabarito oficial, né? Temos que esperar, mas provavelmente vai ser anulada. Realmente, assim, os alunos, eles se atentam muito à questão foi do primeiro dia, né, que tinha a questão da redação, tinha um tempinho a mais. Agora, nessa questão da ciência da natureza, matemática, então foi considerado realmente uma prova difícil, uma prova cansativa. Então, assim, muitos dos alunos ficaram colocaram toda a disposição na primeira prova e agora realmente teve que exigiu mais dele essa segunda prova. Sim. E uma coisa que a gente tem que levar em conta, que muita gente não sabe, é que as questões do Enem têm pesos diferentes. Eles usam o TRI, que é a teoria de resposta ao item, para calcular as notas. Então, questões consideradas fáceis têm um peso, médias têm outro e as difíceis têm outro. E essas combinações, elas também implicam em notas diferentes. Por exemplo, um aluno que acerta 30 questões coerente, o que é acertar de forma coerente? Acertar as questões fáceis, algumas médias e poucas difíceis, tem uma nota boa, muito melhor em relação a quem acerta só as questões médias e difíceis, porque isso pedagogicamente não é coerente. Então, quando você perde muito tempo em uma questão e deixa de fazer as fáceis que possivelmente estão atrás, você acaba deixando de ter uma sequência de acertos coerentes e a sua nota pode ser menor um pouco. Então, uma questão errada como essa faz com que o aluno perca muito tempo e deixe de fazer a mais fácil que está na última questão da prova e chuta. Está entendendo? Então, é uma prova cansativa e às vezes você perde nisso. Você não consegue ler todas e acaba errando fáceis, perdendo tempo nas difíceis e aí você não tem um bom desempenho. Então, essa é a sua avaliação, né, no segundo dia de prova do Enem. E professor, agora é esperar, né, o resultado só sai lá para o começo de janeiro, né, do próximo ano. E aí, como é que o aluno tem que se comportar, né, diante, né, dessa espera, dessa expectativa? O que resta é continuar estudando, porque na melhor das hipóteses você vai aprender mais e já está preparado para uma possível tentativa no ano que vem. Eu aconselho meus alunos que o estudo é uma carreira contínua, você não vai parar de estudar nunca. Caso não dê certo agora, né, tentar novamente no Enem de 2023. Tem, né? Todo ano tem. Ok, professor. A gente agradece a sua participação pelos seus esclarecimentos aqui no Notícias de Picos. Eu que agradeço.